dessa nossa segunda edição do Interfaces de 2024. Eu sou o professor Rodrigo Pissetti. Temos hoje o prazer aí de ouvir o professor Wilson da Silva e a professora Mafê Campos. O projeto, antes eu gostaria de falar um pouquinho do projeto Interfaces, né? Essa ideia surgiu de os professores, coordenadores de curso do Unidom Bosco identificarem a necessidade de alguns temas que são interdisciplinares ou até transdisciplinares, a gente trazer um olhar um pouco mais amplo do que o que a gente vê em sala de aula focado em disciplinas, em cursos específicos, né? Então, a gente já está no terceiro ano desse projeto. O convite de hoje foi direcionado para o curso de pedagogia e para o curso de marketing, alguns outros cursos de licenciatura também. E os professores vão desenvolver o tema que é storytelling, ou contação de história, ou fábula, ou causo, não sei o que eles vão falar. E a ideia é que os participantes, então, se tiverem alguma sugestão, alguma pergunta específica ao longo desse bate-papo, vocês coloquem no chat e eu aqui, como um moderador, eu repasso para os nossos debatedores. Então, senta que lá vem história. Primeiro quem? Quer começar, professora? Não, pode começar. Eu fiz uma apresentação aqui, posso colocar ela, Rodrigo? Vocês mandam. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí. Sim. Sim. Então, na verdade, quando o professor Rodrigo me convidou, eu pensei em tentar responder essa pergunta aqui. Por que gostamos de boas histórias, né? Quer dizer, alguém poderia dizer gostamos de boas histórias porque elas são boas, né? Mas será que não dá para se aprofundar mais, sobretudo do ponto de vista psicológico, das boas histórias? Então, como é que essa pergunta se apresentou para mim? Eu vou contar uma pequena história, uma historinha rápida de como é que esse problema, como é que eu me deparei com esse problema. Durante a pandemia, era 2020 mais ou menos, acho que é o início da pandemia, 2020, eu estava, enfim, em trabalho remoto, estava com bastante tempo, fiquei pensando, o que eu vou fazer com esse tempo livre aí, né? Primeira coisa que me ocorreu foi botar em dia as leituras. Mas eu não queria ler nada técnico, assim, eu queria ler alguma coisa mais prazerosa. E aí peguei e falei, vou ler O Senhor dos Anéis, a trilogia do Tolkien, que já era uma coisa que estava... eu já estava com uma programação para ler já há algum tempo, né? Li a obra, esses três livros do Tolkien, fiquei fascinado com o legendário, né? Com o conjunto de lendas que ele cria ali, e aí fui lendo tudo que ele tinha. E aí me veio essa pergunta, falei, por que essa história, por que fala tão alto para tantas pessoas no mundo todo, né? Isso acabou me levando a descobrir, primeiro, o Joseph Campbell, né? O mitólogo Joseph Campbell, né? O Herói das Mil Faces, um livro dele, depois O Poder do Mito, e li esses livros, assim, devorei, e ali ele cita o trabalho do Jung, que eu conhecia, assim, en passant, de passagem, mas não tinha lido nada aprofundado. Aí comecei a ler a obra do Jung, enfim, não parei mais, estou lendo até hoje. Fui para outros autores, né? E mais ou menos eu acho que eu consigo trazer uma possível resposta para essa pergunta. Por que nós gostamos de boas histórias? Então, nesse sentido, eu coloquei aqui
alguns tópicos, né, dessa minha fala, né? Tentar responder essa pergunta. Então, quero falar um pouquinho rapidamente sobre alguns conceitos da psicologia analítica do Jung, principalmente o conceito de arquétipos e de inconsciente coletivo dele. O conceito de luminoso do teólogo Rudolf Otto, que eu acho que é um conceito importante, o Jung usa ele na sua psicologia analítica. O monomito do Joseph Campbell, né? Que é uma estrutura narrativa universal. Aí falar rapidamente um pouquinho do legendário do Tolkien, né? E fechar com a jornada do herói da norte-americana Carol Pearson, que ela tem 2 livros que eu li e achei bem interessantes, né? Então aqui eu trouxe aqui um modelinho, né? O Jung foi um psiquiatra suíço, né? Escreveu a maior parte da sua obra na primeira metade do século XX, e desenvolveu uma psicologia chamada psicologia analítica. Ele, a princípio, foi um colaborador do Freud, depois foi um dissidente do Freud, e traz, então, um modelo. É muito difícil de representar a psicologia do Jung com figuras. O próprio Jung se abstia de desenhar modelos, mas eu tentei achar alguns aí que fizessem jus à dinâmica da teoria dele, dos conceitos dele. Observe nessa figura que tem 3 camadas de consciência, né? A camada mais externa, que a gente chama de a camada da consciência, aonde se situa o ego ou eu em português. A tradução usa a palavrinha eu para ego. O ego seria o centro da consciência. Quando a gente nasce ainda sem uma consciência pessoal, uma consciência de que nós existimos, que somos um indivíduo, né? E, aos poucos, por intermédio do ego se tornar consciente, a gente vai tendo consciência que tem um corpo, enfim, né? Que somos um indivíduo. Essa segunda camada que eu estou mostrando aqui seria o inconsciente pessoal, que seria o inconsciente freudiano. Boa parte do que a gente não lembra das coisas está situado nesse inconsciente. Algumas questões reprimidas também estão por aqui, né? Complexos, né? Como está aqui o C. E a grande novidade que o Jung traz é o que ele chama de inconsciente coletivo, que seria algo comum a todas as pessoas, ao Homo sapiens no mundo todo. Então, ele diz que esse inconsciente coletivo, ele é povoado, ele está cheio de arquétipos, né? E o arquétipo, você nunca tem acesso ao arquétipo propriamente dito, você tem acesso a uma manifestação dele, geralmente simbólica. E por que eu estou colocando isso? Porque para entender os mitos, é muito importante entender como os arquétipos funcionam, como a teoria dos arquétipos funciona. E no centro ele coloca o si mesmo, ou self, que seria o arquétipo dos arquétipos, o arquétipo da totalidade, a nossa representação de Deus, de todos os deuses, todas as religiões, para o Jung, vem desse arquétipo do self, do si mesmo, né? Então, esse aqui é um esqueminha assim, que, na verdade, não faz muito jus à teoria dele, mas dá para ilustrar algumas coisas. Eu trouxe também essa figura mostrando como o ego, né, o eu, né, o ego em inglês, ele emerge do self, do si mesmo, né, como eles traduzem para o português isso aqui. Né, desde a criança, quando nasce, ela não tem consciência de que ela é um indivíduo. Aliás, se ela olha aquele braço, que é o braço dela mesmo, passando pela frente, ela não sabe que aquele braço está ligado ao corpo dela e que responde ao movimento dela, né? Ou seja, mas à medida que o ego vai se tornando consciente, vai se afastando do self, sempre com uma conexão, né, com esse eixo ego-self, ou a ponte ego-self aqui, né? O sujeito vai se tornando, à medida que vai se desenvolvendo, vai se tornando cada vez mais consciente de si. Até que por volta dos 35, 40 anos, que seria o Jung separa com a primeira metade da vida, o ego está completamente desenvolvido. E aqui surge um perigo de você se tornar uma pessoa extremamente racionalista, porque você perde o contato com o self, com si mesmo,
E aí é muito comum as pessoas nesse período buscarem as explicações só na ciência e esquecer o mundo espiritual. E aí o Jung vai dizer que depois dos 35, 40 anos, você começa um processo de individuação, que na verdade é o retorno do ego para dentro do self, sem se dissolver, sem o ego se dissolver, senão seria um quadro esquizofrênico, vamos dizer assim, né? O ego não pode se dissolver, que é o centro da realidade, o centro da percepção do sujeito, né? Então, esse processo de individuação é central na teoria do Jung, né? E por isso que as pessoas com 35, 40 anos, depois que elas realizaram as questões materiais foram resolvidas, né? Você tem casa, tem um carro, tem um emprego estável, né? Você começa aquelas perguntas de cunho mais espiritual, né? Você sente aquele vazio, né? Se realizou, você sente que parece que a felicidade não está nas coisas, né? Então esse vazio geralmente é preenchido para quem busca esse autoconhecimento por esse processo de individuação do Jung, né? Eu passei por isso que achei muito importante a psicologia dele para explicar isso aqui, né? Como eu falei para vocês, a questão dos arquétipos é central na teoria do Jung. Jung não é a primeira pessoa a usar a palavra arquétipo, mas ele usa com um sentido bem preciso na teoria dele. Ele usa como padrões universais de comportamento, como símbolos, como imagens, né, que estão presentes no inconsciente coletivo de toda a humanidade. Então, são substratos mais profundos da psique, comum a todos os indivíduos da espécie do Homo sapiens, né, da nossa espécie, da espécie humana. Inclusive o pessoal que está presente aqui, né? Inclusive eu, inclusive você, professora Mafê, né? Todos. Exatamente, todos nós. Independente da cultura. O cara pode ser um esquimó, o cara pode ser um gaúcho, ele tem tem esses arquétipos, né? Exatamente. E como os arquétipos se acionam, né, constelam, a expressão que ele usa, vai gerar um tipo de comportamento. Então, os mitos, por exemplo, são construídos a partir de arquétipos que são acionados. Por exemplo, o Jung faz uma análise interessante da ascensão do nazismo na Alemanha, mostrando que o arquétipo de Wotan, né, um deus nórdico, né, também conhecido por Odin, ele tinha sido constelado, ele tinha sido acionado e Hitler e toda os cérebros do nazismo, né, criaram toda uma mitologia, quer dizer, não só criaram, mas se apropriaram de uma mitologia que existia em prol dessa constelação desse arquétipo de Wotan. E por isso que o Hitler exercia um fascínio tão grande nos alemães, não só nos alemães, mas de uma forma geral, quem assiste o discurso dele não tem como não se impressionar com a força, né, das palavras, né, e da forma que ele se posiciona com relação a isso. Então eu coloquei aqui 4 arquétipos, né? Coloquei o Gandalf aqui do Senhor dos Anéis, do Tolkien, como exemplo do velho sábio, né? É um tipo de arquétipo que está presente muito nas histórias, né? Depois eu vou mostrar que ele, entre os 12, né, no arco do herói, né, o velho sábio sempre tem um papel muito importante ali, né? O conceito, o arquétipo de persona, né? Coloquei aqui. Aqui nessa figura, dá mais ou menos para perceber como é a relação desses arquétipos, né? A persona, na verdade, é o tipo de máscara social que a gente usa para diferentes ambientes. Então, por isso que ela está na frente do ego aqui, né? Que o ego é o princípio da realidade, né? A nossa forma de conhecer as coisas é com o ego. Mas a persona é um arquétipo que a gente precisa para diferentes contextos sociais, né? Um outro arquétipo, um par de arquétipos que não é tão conhecido assim, mas é muito importante na teoria dele, é o arquétipo ânima e ânimos. Veja que eles estão tudo no inconsciente coletivo, que dá para ver que nessa figura
A parte de cima é a consciência, a parte do meio é o inconsciente pessoal e a parte de baixo é o inconsciente coletivo. A ânima, essa figura aqui, o Tao, essa figura oriental, ela representa de uma maneira bem interessante isso. Se pensar o princípio Yin representando a mulher, dá para ver que há um elemento masculino aqui no princípio feminino. E esse princípio masculino é o chamado ânimos. E no homem, né, o Yang aqui, a parte branca dessa figura, há um elemento feminino, que é a ânima. Então, grosso modo, a ânima é a parte mulher que todo homem tem, isso é para o Jung arquetípico, né? E o ânimos é o lado masculino que toda mulher tem. Muitas vezes, relacionamentos acabam dando errado porque o homem se relaciona com a namorada, ou com a esposa, mas ele está pensando na ânima dele e não na mulher propriamente dita. Então ele constela, ele projeta, na verdade, na sua parceira, uma figura arquetípica dele. E aí um relacionamento como esse não tem como dar certo, porque na verdade você não está se relacionando com a pessoa que está ali na tua frente, mas com uma projeção de um arquétipo, né, que está no teu inconsciente coletivo. Isso aqui é muito interessante de aprofundar, mas a gente não tem tempo aqui para falar muita coisa sobre isso, mas isso aqui também está presente em muitas histórias, esses arquétipos são explorados. E o conceito, e o arquétipo da sombra é muito interessante também. Observe que aqui na figura a sombra está ligada ao ego, justamente porque a sombra representa características da nossa personalidade que a gente não aceita, que a gente quer reprimir. Então, por isso que muitas vezes a gente identifica no outro defeitos que a gente tem. Aquele ditado, quando João me fala sobre Pedro, João me fala mais sobre João do que sobre Pedro. É por causa da sombra. Então, é mais fácil você projetar no outro um defeito, mas, na verdade, um defeito que, se você puder identificar, é um defeito que você tem, e a psicologia do Jung tenta explorar, vamos dizer assim, não é se livrar da sombra, que você não vai se livrar, mas é compreendê-la, aceitar que ela existe, né? Um teórico importante aí para tentar entender essa pergunta, né, responder essa pergunta, por que gostamos de boas histórias, é o teólogo alemão chamado Rudolf Otto. E ele escreveu esse livro, O Sagrado, e aqui ele cunha uma expressão muito interessante chamado luminoso. Veja que a expressão é luminoso e não luminoso. E luminoso vem de numen, que significa, do latim numen, que significa uma emoção espiritual ou religiosa despertadora, misteriosa, inspiradora, profunda, avassaladora, né? Essa experiência é luminosa. E por que eu estou trazendo esse conceito aqui? Porque o Jung vai dizer que quando um arquétipo é acionado, você tem uma transferência de energia psíquica do inconsciente para o consciente. E isso faz com que você sinta essa experiência luminosa. Então, boas histórias, histórias arquetípicas, elas acionam arquétipos na gente e que fazem com que esse arquétipo, ao ser acionado, a energia psíquica que estava represada no inconsciente possa fluir para o nosso consciente e, portanto, nós sentimos aquela experiência divina, religiosa, espiritual. Então, o Jung usa muito esse conceito luminoso desse teólogo Rudolf Otto. Eu coloquei umas imagens aqui para mim que expressam o luminoso na natureza. Coloquei uma imagem do Monte Fuji aqui com a sakura, com o florescimento das cerejeiras na frente, né? Há um arquétipo da montanha também, por isso que a montanha é sagrada em diversas regiões, em diversos países, diversas religiões, né? Coloquei aqui uma imagem da sequoia gigante na Califórnia, né? Que é uma árvore extraordinária, né? Pelo seu tamanho. Imagina quantos milhares de anos uma árvore dessa não está na Terra, né? E coloquei uma árvore do Tolkien aqui, porque o Tolkien é o meu ponto de partida para responder essa pergunta. O Barbárvore, né?
Tolkien tinha uma relação especial com as árvores, com a natureza, né? Então, um dos personagens mais interessantes dele é essa árvore aqui, uma das mais antigas do legendário dele, né? Então, tudo isso são experiências luminosas, né? São experiências que tocam algum arquétipo que está no inconsciente coletivo, e o fato de acionar esse arquétipo faz com que a energia psíquica, né, a libido, ela flua para o consciente, e nós temos essa sensação de um prazer extraordinário. E essa teoria do Jung, inclusive, ele explica muitas religiões, né? As Os religiões elementos todas, na verdade. das religiões. Não Sim. querendo entrar no mérito, né? Porque quando a gente fala em religião, às vezes, não, na minha não funciona assim. Mas numa visão que ele traz, né? O que o Jung diz é o seguinte, ele diz assim, eu não vou falar da religião enquanto teólogo, porque Sim. na verdade ele não é teólogo, é um psicólogo. Ele diz, o que eu posso fazer é falar o que a religião representa psicologicamente em cada indivíduo. E aí ele usa o conceito do self, do si mesmo, né? Para dizer que esse é o arquétipo do self, do si mesmo, para dizer que esse arquétipo, quando é acionado, você forma uma ideia religiosa. Então, os deuses, né, a origem das religiões, na verdade, elas estariam nesse arquétipo sendo acionado. E até porque ele faz esse mapeamento em várias culturas, né? Lendas, várias religiões de culturas. vários lugares do mundo, e ele identifica esses elementos em comum em todas, né? Em todas, e ele trabalhou com muitos pesquisadores, estudiosos, né, de antropólogos, estudiosos de outras culturas, que ele não tinha fôlego, né, para dar conta de todos esses campos abertos, né? Mas é muito interessante a coerência interna da teoria dele quando você conhece e acha essa explicação. Porque ele vai dizer assim: todos os deuses são representações de alguma coisa que eu não tenho como conhecer. Mas essa representação eu tenho como saber, porque essa representação é dada por um arquétipo que é acionado, o arquétipo do self, do si mesmo, né? Trazendo uma curiosidade, a palavra luminoso, Tolkien conhecia esse termo e utilizou esse termo numa ilha, um continente ilha. Desculpa interromper. Dos presentes nessa live, quem conhece Tolkien, por favor, se manifeste no chat, só para a gente ver quem tem familiaridade com a obra, tá, professor? Vamos fazer Perfeito. essa enquete Vai me rápida. passando a informação daí. A ilha de Númenor é uma ilha que tem um significado também quase religioso, espiritual para o Tolkien. Foi, na verdade, um presente para os homens que lutaram a Guerra da Ira. Homens e elfos se aliaram para combater um senhor do mal, né, chamado Morgoth, que foi o mentor do Sauron, né, que é o vilão do Senhor dos Anéis. E esses homens ganharam de presente esse continente, né, que acabou se tornando depois uma espécie de uma Atlântida, porque os Valar, né, que são os deuses do legendário do Tolkien, acabaram varrendo essa ilha do mapa por algumas razões de desobediência, alguns problemas que acabou tendo. Mas trouxe aqui como curiosidade, né, a Ilha de Númenor, do Tolkien, isso está presente, esse mapa foi desenhado pelo filho do Tolkien, o Christopher Tolkien, e ele está presente no livro O Silmarillion, que é um livro importantíssimo para quem quer conhecer melhor o legendário do Tolkien. O Joseph Campbell, como eu disse para vocês, os dois livros que eu estudei dele, O Herói das Mil Faces e O Poder do Mito, né? A questão do monomito dele, que é um assunto que interessa muito para a gente aqui, né? O Herói das Mil Faces é um livro difícil de ler. Eu enrosquei umas 2 vezes nesse livro até conseguir lê-lo inteiro. Mas já O Poder do Mito é um livro que flui, porque é uma entrevista com esse Bill Moyers, bem no rancho do George Lucas, né? Que é o autor da saga lá do Retorno de Jedi, Star Wars, né? E o George Lucas é um cara que fala que usou a estrutura do Campbell na construção dessa mitologia dele, né?
Se olhar depois o arco do herói, dá para identificar ali os personagens, o velho sábio, né? Como quem que é o velho sábio, quem que é o herói, enfim, né? Aqui eu trouxe duas imagens mostrando, né, uma do início do livro e outra do final do livro. No primeiro ele põe esse diagrama bem simplesinho aqui, no sentido anti-horário, dizendo que todos os mitos do mundo, todos os mitos, eles trazem uma estrutura única, onde há um chamado, o herói recusa, depois ele aceita, há uma série de passos até esse herói retornar, né? E depois, mas no final do livro, ele coloca essa imagem aqui. Esse aqui é do meu livro mesmo. Eu tirei uma foto que eu não achei na internet, está até tudo marcado aqui. E ele fala também, no livro O Poder do Mito, ele faz uma relação entre mito e sonho que é muito interessante, dizendo que o mito é o sonho público. Ou seja, o que é um mito, né? É um sonho público, um sonho que muitas pessoas parece que sonharam esse mesmo sonho. E já o sonho, ele diz que é o mito privado. Então, é muito importante para quem se interessa por mitos, né, por essas histórias arquetípicas, né, que geralmente elas trabalham com elementos míticos, né. É muito interessante ter essa distinção que o Campbell faz. Coloquei aqui uma imagem do Gandalf, do Senhor dos Anéis, enfrentando o Balrog, né, que para mim é uma cena mítica, assim, né, onde Gandalf acaba morrendo aqui nesse confronto e depois retorna como Gandalf o branco, né, aquele é Gandalf o cinzento. O Christopher Vogler pegou essa ideia do Joseph Campbell, e ele cita isso nesse livro dele, A Jornada do Escritor. Bem no início do livro, ele cita que ele encontrou o Christopher Campbell, o Joseph Campbell, e ele falou que ele tinha interesse em fazer adaptar esses achados, né, para um manual de escrita, né, como escrever boas histórias. E o Joseph Campbell disse que teria falado para ele que a ideia era interessante, que ele desenvolvesse isso, e acabou gerando esse livro, que eu trouxe aqui um diagrama, que esse diagrama não está no livro, mas o que está lá é quase igual a esse, só que esse aqui está mais bonitinho. Aonde você tem os 12 passos do arco do herói, da jornada do herói. Primeiro, há um mundo conhecido e um mundo desconhecido. A metade da jornada é nesse mundo conhecido, a metade é no mundo desconhecido. Há um mundo comum, né? Há uma chamada para a aventura. Geralmente o herói não se sente herói, não se sente à altura e recusa esse chamado. Depois ele encontra um mentor, ele cruza um limiar, ele passa por testes, encontra aliados e inimigos, ele se aproxima do objetivo dele, tem uma aprovação máxima, ele conquista uma recompensa, ele faz o caminho de volta, né? Às vezes pode acontecer uma morte aqui, como eu disse, do Gandalf lá, né? E uma ressurreição, e ele retorna transformado, geralmente com elixir, que o elixir não é só um líquido, não é só alguma coisa, pode ser uma transformação em termos psicológicos, né? Que o herói sofreu, e ele traz isso para o mundo comum e acaba transformando o mundo comum. Essa é a estrutura que o Joseph Campbell traz no livro dele, e o Vogler adapta aqui para as histórias da Disney, porque ele assessorou a construção de roteiros na Disney. E aí eles usam o exemplo do Rei Leão, né? Rei Leão, exatamente. O Rei Leão é um grande exemplo desse diagrama que você colocou antes aí, né? Perfeito. É claro que os grandes escritores não seguem esse modelinho, mas esse modelo você identifica em maior não seguem, dele. Às vezes, conscientemente também, né? Às vezes Perfeito, não seguem. Exatamente. Né? Agora já não quero tomar todo o tempo. Dizem que lá na Disney é obrigatório você conhecer de cabo a rabo essa estrutura da jornada do herói, que lá no Campbell tinha 17 partes, o Vogler enxugou para 12, que é a mais conhecida. Se você jogar a jornada do herói no YouTube, você vai encontrar isso. E tudo que é filme, assim, a gente vai encontrar, né? Então, você falou da Disney, alguém falou ali de Rei Leão.
em vários, né? Você vai lá pegar Moana, você vai pegar Harry Potter, você vai pegar Jogos Vorazes, você vai pegar Matrix, vários deles, né? Toda a saga Star Wars passa por esses espaços. Às vezes eles subvertem, às vezes invertem algumas partes, mas no todo essas grandes histórias que nos prendem, elas são costuradas com a jornada do herói. Exatamente, porque é essa tese mesmo do Campbell. Ou a ideia de monomito é que todas as histórias, né, os mitos, todos eles que você pegar, você vai achar essa estrutura um pouco, às vezes um pouco modificada, às vezes não é tão fácil de identificar, mas você acha essa estrutura presente em todas as histórias. E por isso que eu digo que boas histórias, elas acionam arquétipos. Eu estou dando uma interpretação junguiana aqui, né? E esses arquétipos, eles estão presentes desde a aurora da humanidade. Então, eles estão presentes desde a aurora da humanidade em todas as pessoas. Esses arquétipos estão presentes. E, portanto, boas histórias deveriam, então, acionar esses arquétipos. E por isso que o arco do herói a jornada do herói é tão interessante assim de se conhecer, né? Mas indo aqui já para o Tolkien, já estou me encaminhando para as minhas considerações finais. Os 3 livros do Tolkien que eu recomendo são O Hobbit, né? Essa aqui, na ordem de escrita, deveria começar pelo Silmarillion, que foi o primeiro livro que ele escreveu, mas só foi publicado póstumamente. Ele morreu em 73 e o livro foi publicado em 77. Mas foi o primeiro conjunto de histórias do legendário dele está aqui no Silmarillion. Mas é um livro um pouco mais difícil de ler. Então, essa ordem aqui é uma ordem boa de ler. Ler o Hobbit, que é um livro de leitura fácil, o Senhor dos Anéis já é um pouquinho mais pesado, são 3 livros, e o Silmarillion, que é... Porque, veja, o Senhor dos Anéis se passa na Terceira Era, né? O que aconteceu na Segunda Era, na Primeira Era? Isso você vai saber pelo Silmarillion. O Hobbit e o Senhor dos Anéis se passam no final da Terceira Era. E o Tolkien constrói essas eras com anos, explicando como é um ano, né? Um ano dentro do legendário dele. Aqui estão os 3 livros, né? Pois para quem tiver interesse em ler. E aqui eu voltei para o diagrama do Vogler aqui, a adaptação que ele fez do Campbell, para mostrar para vocês que se vocês pegarem, por exemplo, o Hobbit, você vê o mundo comum, né? Que é o condado. A chamada para a aventura, o Gandalf vem e chama o Bilbo, né? Para a aventura, que é recuperar a Pedra Arken, né? Que é a Pedra dos Anãos, que está lá na Montanha Solitária, guardada pelo dragão Smaug. Né? A recusa do chamado. Geralmente, o herói não se sente um herói, se sente um cara comum e não se acha à altura do desafio. Aí o encontro com o mentor, o encontro com o Gandalf de novo. Essa é uma leitura possível que eu estou dando aqui, né? Tem outras que são possíveis. Cruzamento do limiar, né? O encontro com os Trolls poderia ser o cruzamento do limiar dos 2 Trolls, né? Que eles acabam enfrentando, aqueles monstros gigantes. Testes aliados e inimigos, né? Dentro da montanha ele encontra o Gollum, né? Aquela criatura fantástica, e ali ele encontra o Um Anel, que vai ser o tema central do Senhor dos Anéis, né? O artefato mágico, né? A aproximação do objeto dá para pensar a floresta Mirkwood, né? A floresta negra, né? A floresta das aranhas lá. Dá para imaginar aqui nesse ponto 7, né? A aprovação máxima é o encontro com o Smaug, com o dragão, onde ele tem que roubar a pedra Arken, né? Uma pedra muito valiosa para os anãos, né? A conquista da recompensa, a pedra propriamente dita, né? O caminho de volta, tem ainda a guerra a batalha dos 5 exércitos aqui, né? Depuração e ressurreição vão lembrar a morte de Thorin, escudo de carvalho, né? O retorno transformado, né? Ele volta, claro, com prata, com ouro, mas o mais importante é o aprendizado na jornada, né? E o retorno, né, para o mundo comum, que acaba impactando, pelo menos, nas pessoas mais próximas dele, né?
Então é possível se fazer essa leitura da jornada do herói, do arco do herói, em diversas histórias, como foi colocado aqui agora, né? Rei Leão, Moana, Matrix, fica bem claro, a saga Star Wars. As grandes histórias têm essa estrutura arquetípica, né? E aí, fechando aqui já com a Carol Pearson, ela tem 2 livros interessantes, eu li ano passado esses 2 livros, O Herói Interior e O Despertar do Herói Interior. No Herói Interior, ela propõe 6 arquétipos e depois ela amplia para 12 arquétipos. E o bacana nesses livros é que ela traz um teste em cada um deles para você identificar os arquétipos, né, que estariam, vamos dizer assim, mais presentes em você, né? Então, tem os testes, é bem gostosinho de fazer esses testes, bem bacana. E ela propõe, então, nos 12 arquétipos, naquele segundo livro, né, uma organização mais ou menos assim, né? Ela separa essa mandala, né, esse círculo, em 4 partes, onde ela coloca a primeira, sempre com 3 arquétipos em cada um. Risco e mudança no primeiro, né? E aí ela coloca o arquétipo do mago, o do herói e o do fora da lei, né? Cada um com sua característica principal aqui. Depois, independência e realização, né? O inocente, o explorador e o sábio, né? Depois, a estabilidade e controle, aí o arquétipo do governante, do criador e do prestativo. E, por último, o pertencimento e prazer, e os arquétipos, o cara comum, o bobo da corte e o amante. Então, é bem interessante que ela amplia, baseada na teoria do Jung, né? Mas não tenho certeza se o Jung gostaria muito dessa maneira que ela utilizou os arquétipos no livro dela, mas não deixa de ser interessante. São livros de uma leitura gostosa, de uma leitura fácil, e eu acho que é bem interessante, assim, para um autoconhecimento, para um conhecimento pessoal. E aí, agora mesmo, meu último Deixa eu slide, falar eu uma coloquei... coisinha nesse outro gráfico ali, como Pode foi falar. convidado o pessoal, os alunos de marketing, ela fez um outro livro ainda com esses arquétipos que chama O Herói Fora da Lei, né? Sim. E aí utiliza-se dessa mesma teoria para usar arquétipos no marketing mesmo. Então, assim, você como uma figura comercial, você ou a empresa, né? Como comercial. Então, por exemplo, a gente tem lá uma empresa como a Bic, por exemplo, que usa esse arquétipo do cara comum, que todo mundo tem uma caneta Bic, né? Sei lá, A Nike é o aspecto do herói, né? O herói, exatamente. Ela usa com marcas, né? Ela usa esses arquétipos das marcas, né? Das marcas, ela vem trazendo Marketing assim. Arquetípico, né? Isso. E é uma Eu tenho esse comunicação, quando a livro. gente usa essa comunicação arquetípica, assim, e muito alinhada, né, muito estruturada, a gente consegue construir uma relação, uma comunicação e um storytelling da marca muito forte, assim, é muito mais fácil de estabelecer essa comunicação, essa venda, né, pro cliente. Perfeito. Até Eu tenho esse os livro. temas, né? Os temas que você vai colocar na propaganda ali, no comercial, você vai sempre puxar para o arquétipo da sua marca, né? Perfeito. Eu tenho esse livro do Fora da Lei, eu li também, e eu ia até colocar alguma coisa aqui, falei, mas vai ficar muita coisa, e em prol da simplicidade acabei tirando. Mas bem lembrado, né? Esse livro dela está entre os mais vendidos também. E para fechar só, eu coloquei aqui um desafio para vocês, né? Qual é a sua jornada do herói, né? Claro que não precisa ninguém fazer agora isso aqui, mas é algo que eu estou fazendo. Eu estou gastando um tempo na minha vida para fazer isso. Por exemplo, qual é a história da minha vida? Né? A gente fica olhando histórias, grandes histórias de outras pessoas e esquece que a nossa vida também é uma grande história. Talvez a história mais importante seja a história da nossa vida. Né? Quais foram as singularidades que levaram você até esse momento, né? Ou seja, né? Seu pai, sua mãe, como é que eles se conheceram, que circunstâncias eles se conheceram, né? Às vezes você olha que é uma sucessão de acasos, né? Que levaram a uma determinada situação que só quando você para escrever, você para registrar isso,
né, em termos autobiográficos mesmo, né, que você percebe como a tua história é interessante e como a tua história é rica, né? Então, por exemplo, você pode pensar a história geral da tua vida, né? E claro que a tua vida está em andamento ainda, então, portanto, a história não terminou, mas você poderia pensar essa estrutura como histórias dentro da tua vida, ou seja, uma mudança de emprego, por exemplo, né? Dá para identificar uma estrutura colocada aqui pelo Vogler, dá para identificar uma, uma mudança de relacionamento, uma separação, né? Uma mudança de parceiro, né? Tudo isso Apresentação de um novo projeto. um novo projeto. Eu estou agora gastando um tempo escrevendo a minha história. Não quero publicar, não quero... Eu quero entregar para uma pessoa, para o meu filho, no momento certo, né? Porque como eu gostaria de ter isso, ter recebido dos meus pais, né, a história da minha família, né, como meus pais se conheceram, né, e até que ponto, como que, enfim, até o meu nascimento, toda essa parte da história, eu gostaria de saber em detalhes, né? Meus pais já não são vivos mais, então eu não tenho nem como recuperar essa informação. Então eu estou gastando um tempo, primeiro, para autoconhecimento. Tem coisas que eu nem imaginava que tinha acontecido comigo, ou nem lembrava, né? Mas a hora que eu vou pincelar isso à minha memória, essas coisas aparecem. Por exemplo, eu lembro que vou contar uma historinha bem rapidinha aqui. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu fui criado pelos meus avós. E a minha mãe tinha separado do meu pai, ela tinha que trabalhar em Curitiba, e ia uma vez por mês até a casa dos meus avós levar roupa, comida, dinheiro, enfim, né? E eu lembro que eu era muito magrinho, ela comprava um vidro de Sadol. Lembra disso, Rodrigo? Lembra do Sadol? Sim, sim, Sadol era um tônico para gente sim. magrinha, tomava esse tônico, era de vidro ainda o Sadol. E ela comprou esse vidro de Sadol e deixava lá. E eu tomava esse vidro de Sadol, mas não queria que acabasse. Depois que eu comecei a escrever a minha história, eu comecei a perceber que, na verdade, eu não queria que acabasse, porque era a minha lembrança dela. Ou seja, de alguma forma, eu projetei naquele Sadol a imagem da mãe e eu deixava assim, estava acabando, eu não queria terminar aquilo ali. E hoje eu tenho claro essa lembrança só pelo fato de eu escrever a minha jornada, a minha história, né? Então, claro, estou escrevendo ainda, está em andamento, mas é um processo muito interessante que eu recomendo para quem quiser fazer. Geralmente, quem vai fazer isso é quem está na segunda metade da vida, porque começa a ter essas preocupações mais ligadas a autoconhecimento, enfim, né? Uma questão mais introspectiva. Mas é isso que eu tinha para trazer, Rodrigo. E fico aberto aí para perguntas ou para algum questionamento. Fique à vontade. Vou parar de compartilhar aqui. Essa do Sadol, tirei essa veio de dar uma lembrança profunda, assim. Tá. Pessoal, eu vou colar aqui no chat o link da chamada para os alunos presentes receberem aí o certificado de participação no evento, tá? Professora, Mas não. e aí? O que? E aí? E agora? É. Sabe Então, que eu li também alguma coisa sobre... A gente traz uma versão aqui, que é dos arquétipos a partir desse inconsciente coletivo, né? Mas também tem versões de autores, pesquisadores que mapeiam de onde vem. Eles dizem que essas histórias, esses personagens ou arquétipos passariam de uma cultura para outra. Então, os sim. gregos pegam dos egípcios um deus e transformam. Então, também são interpretações, né? Posso dar uma São. palavrinha sobre isso? Só uma Sim? palavrinha, porque o Jung diz que o arquétipo é uma forma, Uhum, que uhum, essa forma é dada geneticamente, mas o conteúdo dela é cultural. uhum, uhum, Então, muita tá, coisa vai variar de uma cultura para uhum, outra,
mas a estrutura básica, ela seria hereditária, seria biológica, né? Não, Essa é a interpretação. só quis trazer para os alunos que são teorias, é uma teoria, né? Assim Claro. como tem outras que também dizem que há como é que se diz, uma transmissão de cultura para cultura, um conta para o outro e tal. Então, são observações interessantes, né? Claro. Eu sou contadora de histórias e eu comecei muito cedo, assim. Eu sempre fui muito ligada às artes desde muito criança, assim. Comecei a fazer trabalho voluntário com crianças mais novas do que eu, ali com 13 anos. Então, sempre estive no meio da educação e daí fazendo coisas artísticas e contando história. Então, bem depois eu vim, né, fui brincar de teatro amador e tal, mas aí depois eu fui estruturando esse conhecimento, essa pesquisa, né, esse estudo da contação de história, que depois vem desembocar no marketing também. Mas eu gostava muito de livros, só que a minha paixão, assim, quando eu fui aprofundando, foi justamente esse lado, assim, dos contos de tradição oral, porque eles nos mostram que isso tudo é uma construção cultural e coletiva. Então, o mesmo conto que aparece lá na Grécia, o mesmo mito que aparece lá numa tribo africana do Zaire, aparece também numa tribo indígena norte-americana, as coisas muito parecidas, né? A gente tem uma forma, o professor começou a apresentação falando do porquê que a gente gosta de boas histórias, né? E aí é porque um dos motivos, né, que eu fui descobrindo nessa pesquisa, assim, é justamente que o nosso cérebro, ele é narrativo, o modo padrão, de funcionamento dele é narrativo. Então a gente procura explicação, a gente vê uma forma aqui, sabe aquelas coisas de ilusão de ótica? Você vê uma coisa aqui, o seu cérebro tenta completar. A gente tenta contar mini histórias o tempo todo. A gente é viciado em histórias. Então a gente lê livros, a gente vê noticiário, a gente consome streaming, a gente vê fofoca, a gente conta um caos, a gente conta uma piada, a gente fala um problema matemático com uma forma. É muito mais fácil você ensinar para uma criança que o Joãozinho foi na feira, ele tinha 3 laranjas e dele precisava de mais, aí ele comprou 3 maçãs e com quantas frutas. É mais fácil da gente entender quando existe uma história que permeia do que jogar lá 3 mais 3. Né? Então, o nosso cérebro funciona melhor assim. E se a história é boa, né, um dos elementos cruciais de se ter numa história boa é justamente essa coisa de uma emoção, de algo que nos capta. Então, quando é só a história do Joãozinho na feira, ok, a gente entende melhor. Agora, quando aquilo nos afeta, alguém falou ali do Rei Leão, a morte do Mufasa. Esses dias eu vi um post no Instagram que dizia assim, comente aqui embaixo qual morte de personagem, de filme ou série você nunca superou. Tinha muita gente falando da morte do Mufasa. Por quê? Porque é icônico, assim, aquela relação pai e filho, né, um amor, uma dedicação, uma entrega, um aprendizado, e de repente aquilo ali, e que é justamente algo que vai ser o chamado para a aventura do Simba, né? Ele vai ser obrigado a ser gente depois daí, né? A crescer. Mas impacta na gente. As histórias que mais nos impactam emocionalmente são aquelas que ficam mais na nossa memória. Então, se as coisas estiverem num arco narrativo, se tiver ainda esse arco narrativo da jornada do herói, se tiver elementos de emoção, isso fica muito mais fácil de ficar gravado na mente. E isso aqui vale tanto para o marketing, que é você marcar na cabeça do seu cliente para que a primeira coisa que ele pense quando ele vê tal coisa, quando ele escutar tal palavra, quando ele vê tal símbolo, ele lembrar de você, quanto dos seus alunos. Então, você precisa passar um conceito difícil, você precisa
que eles entendam uma sequência lógica da história lá de um troço que eles não estão assim. Se você conseguir contar esse episódio histórico sem focar em data ou, né, mas contar a emoção. Como que a gente, por exemplo, né, tem gente que não gosta da disciplina de história, mas acompanha lá os seriados históricos e a Gambito da Rainha e não sei o quê. Como que as pessoas, né, como que não grava, mas, em outro lado, consome-se tanto? É porque lá tem um fio de emoção conduzindo essa história. Então, fica para o pessoal da pedagogia, né, que vai querer deixar uma marca nos seus alunos. Então, eu sempre estimulo o uso da contação de histórias para todas as idades, tá? A gente não é para educação infantil, não é para Fundamental 1, é para todas as idades. O ser humano gosta de histórias. E para o povo do marketing. Então, você não vê a Nike dizendo, compre esse tênis porque ele é legal. O nosso amortecedor é melhor do que o da Adidas. Não, você vê um cara suando e superando os seus limites. É uma história, a propaganda conta uma história que você fala, eu tenho que usar esse negócio da Nike, porque esse é melhor. E daí fica na cabeça da pessoa que aquilo é melhor. Então, boas histórias, elas nos marcam, né? Quem que não lembra nós aqui, né, assim, mais antigos, o povo que está na faculdade agora, não sei. Tinha uma propaganda lá do meu primeiro sutiã, que tinha toda uma historinha da menina que ia lá, e daí a mãe que comprava, acho que dava numa caixinha. Então, da Valizer, isso mesmo. Então, é uma história. Ninguém falou do tecido, ninguém falou do conforto, não, estava falando ali da história. Num dos livros de storytelling que eu estudei, contava a história de uma empresa de chiclete que estava a ponto de fechar, assim, porque estava, tipo, prejuízo e tal, e eles precisando fazer uma campanha de marketing, porque eles estavam esquecidos já, por conta de, sei lá, outras marcas que estavam surgindo e tal, enfim. E aí eles criaram uma campanha, e daí essa campanha tem no YouTube, e você fala, meu Deus, sabe aquele chicletinho comprido que é achatadinho, assim, que vem num papelzinho dobrado? É um chicletinho daquele. E aí eles contam uma Adams, né? Acho que é o história. Adams, né? Não, mas é parecido, é uma outra gama qualquer lá, mas é desse tipo, que é aquele que é uma tirinha assim, e aí ele tem todos os, cada um embalado, né, individualmente, com os papelzinhos e tal. E aí tem esse vídeo no YouTube que conta uma história de um casalzinho, tipo o ensino médio, assim, tipo, os dois adolescentes se olhando no corredor e não sei o quê. Aí ele oferece um chicletinho para ela, aí ela guarda, ele faz um desenho, no coisa lá, entrega para ela e tal. E aí vai mostrando vários momentos da vida, e no final, assim, do filminho, né, ele aparece, ele pedindo ela em casamento, tipo, ele faz um desenho num papelzinho de chiclete, tá pedindo ela em casamento, e daí o slogan é algo como assim, que aquele chiclete é para todos os momentos, ou que está presente nos momentos importantes, é algo nesse sentido. E aí, depois disso, a empresa começou a vender um monte. Ninguém falou do sabor do chiclete, ninguém falou do comprimento do chiclete, do tempo que ele fica o gosto na boca. Foi contada uma boa história. E as pessoas começaram a consumir de novo aquela marca. Então, boas histórias, elas têm essa capacidade de impactar as pessoas, de levar aprendizado, de provocar reflexão, né? E a jornada do herói é uma das grandes estruturas, né, que a gente tem para facilitar esse processo. E aí é isso aí. Acho que não sei, fico à disposição também para se o pessoal quiser fazer alguma pergunta e tal. Não sei se ficou claro, se juntar esses temas aí, o pessoal de pedagogia e de marketing. Eu achei interessante que essa questão de associar a história com algo menos intelectual, sabe? Que acontece às vezes, de associarem,
Você não tem um poder de abstração, por isso que você usa a história, né? Até alguns teóricos fazem essa ligação do pensamento filosófico como sendo uma superação do período onde o ser humano se explicava por meio de mitos e histórias, né? Mas, na verdade, é uma coisa que tem uma grande intelectualidade, né, envolvida. Até um dos livros que eu estou lendo, Mitologia e Filosofia, esse autor aqui, Luke Ferry, ele faz justamente ele identifica os mitos dentro de grandes filósofos como Platão, Aristóteles. Eles explicavam muitas vezes por mitos, né? E o Jesus ensinava por parábolas, né? Exatamente. As histórias, elas ajudam a nos conectar com outros seres humanos, ajudam a fazer os cérebros se caminharem numa mesma linha. Tem um vídeo também que é um TED Talk de um neurocientista muito legal. Ele fala inglês no vídeo, mas ele é, sei lá, árabe, ele é daquela região ali do Oriente Médio, ele tem aquele sotaque. E aí ele conta da experiência de contar histórias, né? Essa função do storytelling. E eles colocam aqueles eletrodos, aquelas coisas para ver as ondas, né, do cérebro, como que o pensamento está sendo processado. E aí colocam os dois grupos de controle e várias pessoas e tal. E aí vão falando que jogando palavras, né, as pessoas... Então, cada pessoa, né, tava com um desenho de onda, assim. Aí eles começam a fazer algumas frases e tal. A hora que começa uma história, que tem um enredo e tem algo que capta, as ondas todas começam a ficar parecidas e daí começam a andar juntas. É muito legal. Ou seja, né, a gente lá em sala de aula que precisa chamar a atenção dos alunos e tal, né? Tá todo mundo... Puxa como história. É um caos. É uma piada. É por isso que professor de cursinho faz tanta piadinha, faz tanta historinha, faz tanta música, faz tanta paródia. Por quê? Porque ajuda a gravar. Porque se você relaciona, né? E a gente consome história o tempo todo. A gente só não fala. A gente acha que contação de história é botar a mão dentro de um fantoche e colocar um avental colorido. E não é sobre isso. Contar histórias é o tempo todo, a gente compartilhar, como o professor falou, tá escrevendo a história da sua vida. A gente tem vários episódios na nossa vida que se encaixam na jornada do herói. Se eu vou contar aqui que eu, sei lá, que eu mudei de emprego, que eu tô com um projeto novo, eu posso só falar isso, eu posso contar, não, porque eu tava assim, aí eu tava me sentindo insatisfeita, e aí, de repente, alguém me chamou para uma vaga, de repente, num lugar assim, assado, mas eu achei que eu não era capaz, porque, nossa, aquela empresa era a empresa dos meus sonhos. Mas aí eu fui conversar com um professor meu que já me conhecia, ou com um antigo chefe, daí que me encorajou. Então, olha como a gente vai... A história vai ficando muito mais interessante Sim. quando a gente coloca ela, né, nesses moldes, assim. Então, e o ser humano, ele é, né, como o Jung traz, né, a gente é muito mais inconsciente do que consciente, né? O espaço que a gente tem de inconsciência é muito maior. Qual que é a linguagem dali? Não é a linguagem racional, é a linguagem simbólica. Por isso que as histórias fazem tanto sentido. Em todos os lugares do mundo, aparecem coisas diferentes ao redor do mundo. Então, por exemplo, eu, nessas coisas de eu ir estudando e lendo, eu compro coletâneas de contos de várias partes do mundo. O que tem de história da Cinderela? Vocês não imaginam. Aquela história de que é alguém que é diferente, que daí é posto de lado, é maltratado, e daí é justamente essa personagem que vai conquistar aquele príncipe ali, né? Uma linda mulher, a história é uma Cinderela, né? E foi um estouro no cinema nos anos 90 e tudo mais. Então, a gente consome histórias o tempo todo, a gente se liga a símbolos o tempo todo, né? Então, eu gosto muito de encorajar, né, o uso de histórias em sala de aula, e no marketing está mais do que dito e provado, mas a gente consome, a gente vive muito no mundo, a gente consome símbolo mesmo sem perceber, né? Então, é muito legal. Sou muito apaixonada. A Beatriz levantou a mão, Beatriz.
quer falar alguma coisa? Sim. Quer Bom, contar uma puxando o gancho. história? Você quer contar uma história? Eu acho que é só mais uma reflexão do que a professora, que todos vocês falaram, né? Aí eu estava aqui tentando raciocinar, e aí eu acho que é muito disso. A gente não compra nada só pelo produto, a gente compra uma experiência, né? Igual foi mencionado do tênis da Nike e tudo mais, a gente compra, é uma experiência. E aí eu lembrei de um vídeo que eu não sei se foi a Ferrari com a BMW. Foi algo assim, eu acho que o presidente de uma da Ferrari, parece que ele saiu da empresa, se aposentou, e aí meio que a outra empresa, acho que foi a BMW, foi fazer uma homenagem. Mas eu achei aquilo tão lindo, e só pela homenagem eu compraria um carro, sabe? Porque eu achei, tipo assim, poxa, um raro cara, mesmo sendo concorrente, eu achei aquilo muito legal. E até você mencionou, professor, também, sobre Jesus, eu falei, nossa, a história de Jesus é muito boa, né? Então, claro, né? Tem toda essa questão ali religiosa, mas a história é boa, né? E realmente, histórias boas, entre aspas, ali, vendem mais, né? Então, nossa, fez todo sentido. Aí como eu estudo coach de desenvolvimento humano, eu tento trazer muito para o que eu tenho aprendido, né? E até levar para o meu trabalho, que está um pouco relacionado. Então, enquanto vocês falavam, eu estava tentando associar tudo que estava sendo falado com o meu trabalho no dia a dia, com as minhas matérias. Aí eu estava fazendo mal, minha cabeça estava fritando aqui, e aí a mão ficou levantada, eu falei, meu Deus, eles não vão ver, eu não vou conseguir falar, eu vou dar um troço. Mas era só isso que eu queria mais expressar mesmo. Bacana. Quem falou aqui, a Elis, falou para a professora Mafê. Uma boa história vem de qualquer produto. Lembrei de uma entrevista de emprego onde me pediram para vender uma escova de dentes usada. E eu fui contando uma história. E sabe que alguns processos seletivos, até tem o professor aqui, o Cláudio, que está presente, que tem muitas histórias, provavelmente, que ele coordena o curso de RH, né? De gestão de pessoas, né? Tem algumas empresas que pedem justamente isso. Conta uma história da sua vida, conta um momento que você passou no seu trabalho que foi difícil, para ver a capacidade que a pessoa tem de articular as ideias, de argumentar, de descrever, né, as coisas. Às vezes é melhor ter uma prova dessas, um tipo de texto que ele desenvolve, do que fazer uma conta ou responder um questionário de conhecimentos gerais, né? Às vezes, no texto, a pessoa revela muito da sua capacidade. Um vendedor, por exemplo, né? Ou alguém que lida com o público, né? Professor, eu lembrei aqui, falando de contar histórias, só para ressaltar, eu já passei em 3 entrevistas de emprego na minha empresa contando história. Claro que não era mentira, mas a forma como eu contei fez com que isso me ajudasse demais, sabe? E aí, como eu estudo desenvolvimento humano, o coach de desenvolvimento humano, eu tento aplicar as coisas nas pessoas que estão lá, né? Então, eu vou estudando e vou tentando aplicar neles lá. Se funcionar, funcionou. Eu vou fazendo meus testes, né? Tipo meu estágio de vida. E aí eu passei em 3 entrevistas de emprego e assim, utilizando coisas que ninguém dá importância, eu coloco valor naquilo e faço aquilo ter importância. Então, só para rapidinho aqui, eu cuido da empresa onde eu trabalho, eu sou responsável por uma metodologia chamada 5S. E aí, beleza, eu cuidava, legal, né? Eu cuidava da metodologia, eu cuidava do meu CD inteiro, que é um centro de distribuição, de todos os turnos. Só que aí chegou uma pessoa lá, um supervisor, e falou assim: eu acho que vai ficar muita coisa para você. Vou dividir os turnos. E aí, dividir os turnos, que eu digo eu cuidaria de um turno e uma outra pessoa de outro. E aí eu consegui fazer com que essa pessoa entendesse que se a gente fosse 2 pessoas, né, gerindo o negócio, poderia dar algum tipo de conflito. Aí, beleza. Fiquei 1 ano como 5S, e aí eu fui percebendo que a gestão ali, eu fui ficando um pouco apagada, e o comitê foi ficando apagado. E as pessoas não estavam entendendo muito a metodologia. E aí, no ano passado, eu implementei o 7S, botei
sustentabilidade, né, que era a pegada da empresa, trazendo a cooperação. Então, mas ninguém faz, ninguém precisa fazer, mas eu preciso ensinar. Então, dessa forma, eu passei em 3 entrevistas de emprego no mesmo lugar. Então, Olha só. assim, E você faz inclusive, curso de coaching. Isso. Legal. Qual foi o E nisso sétimo S que tudo você fez? foi E o qual- sustentabilidade e cooperação, porque a empresa está na vibe de sustentabilidade, né? Inclusive, foi em 2023 que entrou naquela agenda, né? De sustentabilidade e tudo mais. Eu falei, esse é o momento. E aí, quando eu implementei de novo, né? Que eu tenho um comitê, uma equipe, tipo assim, todo mundo ficou olhando e aí meio que, opa, voltaram os olhos pra gente. E aí, ai meu Deus, é muita história mesmo. Para finalizar aqui, tentar finalizar, tem a equipe de melhoria contínua, né, da companhia. Chegaram aqui no meu CD e falaram assim, por que 7S? Aí eu fiquei, meu Deus, deve estar errado, eu fiquei morrendo de medo. Aí eu expliquei, né, o 7, sustentabilidade, cooperação. Aí eles olharam para mim e falaram, tá bom, legal. E aí, numa reunião de kickoff da gente, né, do CD, a coordenadora mencionou o 7S. Nossa, aquilo dali para mim acabou. Não tem quem fale que a gente não é 7S, entendeu? Aí eu criei instrução de trabalho para algo que ninguém dava valor. E assim, até hoje eu cuido do negócio, porém, a minha equipe hoje, eu mudei a forma da metodologia, né? Abrasileirei ela para mim, para a forma que funcionava, né? E hoje eu só administro, é a equipe que trabalha, eu não faço mais nada. É a equipe que trabalha e eu tô com as mesmas pessoas já tem 1 ano e meio, sabe? Então, eu Você acho está isso fazendo legal. coaching? Você faz o curso de coaching? Isso, coaching e desenvolvimento humano. Inclusive, alguns líderes da empresa me procuram para pedir algumas ajudas, sabe? Sobre desenvolvimento. E só um detalhe, tá? Nisso tudo que eu contei para vocês, eu era auxiliar de logística. Agora eu sou assistente de gestão de serviços, né? Que é de processos. Eu vejo os processos da logística inteira, de todos os CDs que tem na companhia no Brasil, né? E eu acho isso, eu sempre uso essa forma de contar a história. E eu acho que é isso que sempre me ajudou, entendeu? Que legal. E você contou essa história muito bem pra gente também, né? Provavelmente o coordenador do seu curso é o professor Cláudio, que está aqui ouvindo o evento. Provavelmente ele vai te ajudar a registrar, né, os 7 S's, né? Provavelmente ele vai te ajudar nisso. Poxa, seria Estou aqui muito todo bom, orgulhoso. Inclusive, professor Cláudio, se quiser me ajudar no meu projeto integrador, que eu acho que está ficando muito legal, mas só que, não sei, tá só uma sugestão. Que eu vou falar de desenvolvimento de líderes na nova geração, né? Inclusive, já está 45% já pronto e as outras partes eu estou desenvolvendo com o meu método, entre aspas, que eu desenvolvi para mim, que eu acho mais organizado, né? Já virou uma reunião de colegiado aqui do curso. Já me coloco à disposição. Eu estou invadindo a live dos outros aqui, mas eu fiquei emocionado com o depoimento da Beatriz, então não podia deixar de elogiá-la enquanto coordenador do curso, mas já vou voltar a ficar quietinho, tá? Tá bom. Eu também vou ficar quietinha. Se deixar, eu falo bastante coisa. E você vai ajudar o curso aí contando histórias semana que vem nas reuniões do MEC, provavelmente. Perfeito. Tem mais alguém para comentar aí? Para contar uma história ou para pedir alguma dica? Tudo tranquilo? Deixa eu colar mais uma vez aqui no chat a chamada. Bom, eu acho que foi um bom primeiro encontro sobre esse tema, né? Talvez futuramente aí a gente possa fazer outro para explorar algum outro lado, né? Sei lá, fábulas, sei lá, né? Romances, anedotas. Eu acho legal essa questão também o professor trouxe do arquétipo e eu comentei sobre o estereótipo, né?
porque também no marketing, puxando um pouco para o meu lado, através de dados, os profissionais de marketing criam personas, que eles chamam. Não é a persona grega, mas você cria quem é o nosso cliente. Então, eles meio que criam, idealizam ali, né? Poxa, a gente tem 3 personas para atender. É a pessoa com mais de 45 anos, com ensino superior, que mora nessa região, que tem tal profissão. Você cria esses personagens, né? Também é uma coisa que acaba virando, de certa forma, um estereótipo quando você... inclusive, a questão do estereótipo como algo negativo, né? Se você pensar nessa questão aí de gestão de pessoas, de relacionamento no trabalho, os estereótipos que a gente cria, inclusive, às vezes, de forma preconceituosa, né? Com relação a alguém que trabalha com a gente, poxa, esse cara aí, pelo jeito dele, pelo jeito que ele se veste, pelo corpo, né? Esse cara é vagabundo, né? Não, esse cara aqui incomoda, esse cara... que é uma coisa que você precisa evitar, né? Nesse sentido de você rotular a pessoa, pá, esse cara não... Então, eu acho que... Bom, vou parar de gravar aqui para não ficar muito longo.